Boa noite, é um prazer imenso estar com você para que possamos aprender junto a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, abençoe cada lar, cada necessidade, amado Deus. Ó Senhor, precisamos da Tua misericórdia em nossas vidas, porque somos pecadores, erramos a todo instante, e essa graça, Senhor, venha nos alcançar. Em nome de Cristo Jesus, fale conosco e nos dê palavras transformadoras através do Espírito Santo. Amém. Amém? Que bom que você está conosco. Bom, hoje nós iremos estudar sobre a parábola da rede. Na verdade, eu nunca fui muito bom nisso, né? É uma das coisas que eu sempre tentei, nunca consegui, foi nadar e pescar. Então, duas coisas que marcaram, né, a minha vida. Eu não sei nadar e pescar também não sei e não tenho paciência. Mas admiro muito quem tem esses atributos. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 13, versículo 47 e 50, diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas joga fora os peixes ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles que na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, a palavra de Deus, e Deus aqui, Jesus, ele usa parábolas. O que são parábolas? São pequenas narrativas que usam alegorias para comunicar uma verdade. E essa parábola pode usar o aspecto geográfico, o aspecto do trabalho, como também o aspecto do costume. Então, Jesus usou o quê? O aspecto geográfico, tanto geográfico, porque era o mar, e Jesus usa também o aspecto do trabalho, porque eles estavam trabalhando, estavam pegando peixes. Então, Jesus disse que o reino dos céus é como alguém que joga a rede e vem muito peixe. Muito peixe. E ali separa-se o peixe bom e o peixe ruim. Eu estava agora em Alagoas, né? E fui andar de jipe, aquele jipe que ele vai passando pelos buracos, né? Então você vai pulando, saltando, né? O tempo todo. Você vai e volta assim, desse jeito. Eu não sei como é que eu estou inteiro ainda, né? Mas uma coisa interessante é que quando nós chegamos, estavam com muita fome. E aí pedimos, né, 2 peixes, né, para comermos. Estávamos em 4 pessoas somente. Só que veio muito peixe, muito peixe. Só que tinha um detalhe, eles colocaram muito azeite de dendê. Quem é cozinheiro sabe o que eu estou falando. Muito azeite de dendê. E aquele peixe maravilhoso, né, se tornou um peixe o quê? Insuportável. A palavra de Deus nos diz que naquele dia haverá separação dos bons e dos ruins. Vamos pensar aqui a rede. A rede é o quê? É a palavra de Deus. Quando joga a rede no mar, já que é uma parábola, né, uma alegoria, a Bíblia está nos ensinando jogar a rede no mar é jogar a palavra de Deus. Os peixes, a Bíblia retrata como se fosse o quê? Os seres humanos. Que coisa linda, né? Que Jesus nos passa. E uma coisa interessante, o mar é o quê? O mar é o mundo. Então, Jesus joga a rede, que é a palavra, pega os peixes, que são as pessoas, de onde? Do mar, que é o quê? O mundo. E esses peixes são colocados ali e separados. Agora está interessante.
Quem separará o peixe ruim do peixe bom? A pessoa ruim e a pessoa boa? A palavra de Deus não diz o que é quem? Os anjos. Os anjos. Por isso que nós não devemos ficar julgando as pessoas. Por isso que a gente não deve se achar melhor do que ninguém. Não. Sabe, hoje o meu dia, eu vou confessar para você, o meu dia não foi muito bom hoje. Não é? E a gente tem mania de, quando o dia não é bom, de julgar as pessoas, né? De colocar culpa nas pessoas. Não, a gente tem que resolver por que não foi bom o meu dia hoje, né? E tentar resolver de alguma forma. A palavra de Deus diz que os anjos de Deus é que irão separar os bons dos ruins. Então aprenda isso, e eu preciso também aprender, porque todo mundo tem chance e oportunidade para com o Senhor. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Então Pedro e seus sócios, né, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles chegaram numa pescaria, só que essa pescaria foi um fracasso. Foi um fracasso, né? Você já montou alguma coisa na sua vida que foi um fracasso? Então, Pedro, Tiago e João voltaram dessa pescaria que foi um fracasso. Então, eles colocaram os barcos lateralmente e começaram ali o quê? A lavar as redes. Só que Jesus estava pregando naquele momento e havia uma multidão ouvindo Jesus. Então, Jesus olha para os dois barcos e escolhe justamente o barco de Pedro. Isso é um detalhe na Bíblia muito interessante. Havia dois barcos. Por que Jesus escolheu justamente o barco de Pedro? É porque ali Jesus já começou a tocar no coração de Pedro. Meus amados, Jesus ele começa a tocar devagarzinho no coração das pessoas, daqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Então, Jesus toca no coração de Pedro e diz assim: eu preciso desse barco, Pedro. E ali Jesus continua pregando a palavra de Deus agora no barco de Pedro. E aí, quando termina, Jesus diz para Pedro: Pedro, joga agora a rede nas águas mais fundas. Mas aí Pedro, como profissional, né? A gente, como sabe tudo, arrogante, nós somos assim, a verdade é essa. E aí Pedro chega e diz: Senhor, nós tentamos, né? Nós já jogamos a rede, nós somos profissionais, conhecemos da arte de pescar e não conseguimos nada, mas já que é tu que manda, então faremos. Pedro faz isso, Pedro obedece. Os servos de Deus precisam obedecer. Tem uma geração aí, sabe, que vem surgindo no Evangelho, que não quer obedecer a Deus, que não quer obedecer os propósitos de Deus para a sua vida. Mas Pedro obedece, já que o Senhor está dizendo: eu irei obedecer. E quando Pedro lança a rede, muitos peixes, né, são retirados, de tal forma que Pedro diz: olha, precisamos de ajuda. São muitos os peixes, aleluia. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente está no propósito de Jesus, a gente tem um alcance ilimitado das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Você está afastado do caminho do Senhor? Volte para o caminho do Senhor. O Senhor tem bênçãos para a sua vida. Então, Pedro chega à seguinte conclusão: aparta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Essa conclusão de Pedro foi uma conclusão divina, porque Pedro poderia chegar a qualquer outra conclusão, e outra conclusão não o levaria ao arrependimento. Mas quando ele diz: afaste de mim porque eu sou um pecador, ele está reconhecendo que precisa de se arrepender. Quais as conclusões que você tem tomado na sua vida? A
a conclusão de fazer um belo de um jantar, a conclusão de trocar de carro, a conclusão de colocar uma grife, né? Ficar ali alinhado. Mas Pedro chega à conclusão, uma conclusão eterna: eu sou um homem pecador. Então, a palavra de Deus diz: mas a partir de agora, você será pescador de homens. Pescador de homens. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. E a lição de hoje, a parábola da rede, no qual Jesus, ele faz uma pequena narrativa alegórica para transmitir uma lição moral. Isso chama-se parábola. Vamos continuar. Em Lucas, é narrada a história de dois homens que estão indo a caminho de Emaús e que são surpreendidos com a presença de Jesus. Jesus pacientemente os ouve, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Nesse momento, Jesus lança a rede, simbolizando a apresentação das Escrituras. Então, dois homens caminhavam para Emaús. Jesus se aproxima de você, sabia disso? De uma forma ou de outra, Jesus está sempre aproximando de você. Esses dois homens estavam indo a caminho de Emaús, mas não conseguiram reconhecer Jesus. Não adianta Jesus se aproximar de você e você não reconhecê-lo. Pense bem nisso. Você precisa reconhecer Jesus quando ele se aproxima de você. O que temos que aprender é que, assim como Jesus teve paciência, Jesus, quando se aproxima daqueles dois homens que estavam indo a caminho de Emaús, Jesus devia ter ouvido muita bobeira, muita besteira, muitas asneiras, mas Jesus não cortou pela raiz, né? Jesus não se fez o doutrinático, o catedrático, Jesus não se fez o teólogo, nada disso. Jesus teve paciência com aqueles dois que iriam estar falando muitas bobagens. Então, os dois homens que iam para Emaús, nós temos que ter também paciência para com as pessoas. Você já teve com pessoas que falaram tantas asneiras, não é verdade? E valeu a pena ter paciência. Valeu a pena ter paciência, né? Então, a segunda coisa, o pecado cega. Com isso, os olhos dos dois estavam impedidos de reconhecer Jesus. Eles não reconheceram Jesus, por quê? Porque o pecado cega. Às vezes a gente, né, nossa, aquela pessoa é torrona, aquela pessoa já ouviu o evangelho, né, várias vezes e não abre o coração para Jesus, mas é porque o pecado cega. E cega mesmo. É só você ver pessoas que já estiveram no mundão e agora estão com Cristo, com certeza eles vão ter vários testemunhos para contar para você, né? Tire um tempo e converse com essa pessoa. Eles vão dizer para você o seguinte: o pecado cega. Pois bem, Jesus usou as Escrituras e a palavra de Deus como rede para que os olhos deles fossem abertos. Coisa linda, né? Então Jesus começou a falar a palavra de Deus para que os olhos deles, que até então estavam fechados, pudessem ser abertos. Entretanto, não somos nós que convencemos ninguém, mas sim o Espírito Santo. João 16, versículo 7 e 8 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O que nós temos que fazer é fazer com que uma sementinha seja semeada no coração do incrédulo para que venha gerar fé. Então,
Estamos vivendo um mundo de guerra, catástrofe, epidemia. Por isso existe uma urgência para quê? Preste atenção. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Sabe, às vezes a gente quer fazer algo mirabolante, né, para pregar a palavra, não é isso, irmãos? Eu contei no domingo aqui, se não me engano, de manhã, que eu estava lá em Maceió, né? E aí veio um rapaz vendendo doce, né? E aí estava minha esposa, minha filha, elas viram doce. Mulher gosta de doce, né? Eu nunca vi, mas mulher gosta muito de doce. Aí elas cresceram o olho e foram, e ali pegaram o doce, começaram a comer, viram que era gostoso e pediram mais. Aí o vendedor chegou e fez a propaganda dele, né? Falou assim, ó, é a minha sobrinha, né, que vende, né, que faz. Aí deu o endereço dela, né, e na internet, né, nas redes sociais. Isso. Quando ele acabou, eu cheguei e falei assim, você fez a sua propaganda, eu posso fazer a minha? Ele falou assim, pode. Aí eu comecei a falar sobre Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Aí passou uns dias, nós fomos em Arapiraca, né? E retornamos a Maceió. Aí ficamos sentados ali no mesmo local, no mesmo setor da praia, só que eu estava com muito sono e peguei aquela cadeira quente, né? E deitei. Deitei ali, daí a pouco a minha esposa começa a me cutucar e diz assim, olha, Marco, olha quem está te reconhecendo. Aí quando eu olhei que assim, olhei de novo, era ele. Era ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não esqueci o dia que você falou aquelas palavras para mim. Eu não esqueci. Então, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Embora seja uma abordagem polêmica, Billy Graham, ao analisar Mateus, se posiciona ao defender que o pecado imperdoável contra o Espírito implica na rejeição total e irrevogável contra Jesus Cristo. Você já ouviu, né, essa passagem, né, que diz sobre o pecado imperdoável, né, e relacionado ao Espírito Santo, né? E isso daí realmente dá uma polêmica muito grande. Mas Billy Graham, ele é seguro quando ele diz assim, ó, o pecado imperdoável significa a rejeição total e irrevogável contra Jesus Cristo. Está vendo? Olha a posição de Billy Graham, né, que é um grande teólogo, você deve conhecer muito sobre ele. Em Lucas 5:10, logo após uma pescaria mal sucedida, Pedro é orientado por Jesus a jogar a rede no lugar mais fundo, onde ele conseguiria ter êxito na jornada. Mas Jesus queria mais de Pedro, que a partir daquele momento ele fosse pescador de homens. Jesus, ele quer mais da gente, sabe? Ele sabe que a gente pode dar mais. Resumindo, o versículo 47 e 48 de Mateus 13. Entendemos que a rede lançada pelos pescadores pega todo tipo de peixe, puxando-os para a praia. Assim, por ser uma parábola e de forma alegórica, a rede recebe a conotação do evangelho pregado. Está vendo? A rede, né? E é tão lindo quando a rede é lançada ao mar, né? Eu estive na Amazônia, né? Então, eu via, né, quando eles jogavam a rede assim, ao mar, no rio, e aqueles rios imensos, né? Então era a coisa mais linda, né? Então, a conotação do evangelho, o peixe é o homem, né?
e que ouviram a palavra e aceitaram Jesus como Salvador. E o mar é o mundo. Quando lemos Atos 2, 38 e 41, parece que Pedro entendeu bem as ordens de Jesus de ser pescador de homens, ao pregar uma mensagem em que 3.000 pessoas foram salvas e batizadas. O que Jesus falou para Pedro? A partir de agora você será pescador de homens. E Pedro vai lá, prega a mensagem, essa mensagem incomoda o coração da multidão, a multidão pergunta o que temos que fazer, e Pedro diz, arrependam-se. E 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. E outra forma de lançar a rede, além da pregação da palavra, é alcançando o ser humano como um todo. A gente esquece muito disso, tá? A gente esquece muito disso, de alcançar o ser humano como um todo, sabe? Porque a gente já começa a jogar para o outro lado, né? Já tem uma turma aí que tem medo, né? Não, daqui a pouco vão confundir, achar que a salvação é pelas obras, e a gente sabe que não é. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas outra forma da pregação da palavra é alcançar o ser humano como um todo. Jesus foi para a Galiléia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus 4, 23. Então Jesus fez o quê? Um evangelho completo, em que ele dava o pão, ele pregava, ele ensinava e também curava as enfermidades e doenças. Então, amados, nós temos que voltar a esse evangelho, não é? Um evangelho como um todo, né? E há um tempo atrás, não é? O crente em si abriu mão desse privilégio de abençoar vidas, viu? Abriu mão de abençoar vidas, não é? E essa semana mesmo, um banco, né, de Pada, o Banco Sicoob, eu vou citar o nome porque eu tenho uma irmã que trabalha aqui e eles foram gentis conosco. Eles nos deram muitas cestas básicas e fomos distribuir, né, ontem, e chegamos lá, tinha um menino que já foi preso e estava com um bebê, né, que recém-nasceu essa semana. E ficou uma alegria imensa por receber aquela cesta básica, né? Então, a gente voltar a fazer um evangelho completo, né? Então, vamos lá. Quando lemos o evangelho em Efésios 2, 8, 9, destacando que a salvação vem pela graça e não pelas obras. É bem claro, você vai fazer boas obras, não é por causa da salvação. A salvação é por causa da fé. MacArthur reitera o que Paulo diz quando ressalta que nenhuma apresentação do evangelho será completa se não incluir a explicação clara da ira de Deus e o juízo certeiro contra aqueles que o desobedecem. Portanto, as boas obras são somente atos de amor daqueles que creem em Jesus. Olha que coisa maravilhosa, John MacArthur, né, nos esclarece. Você entendeu? Ele esclareceu uma coisa muito importante, amados. Ele diz assim, portanto, as boas obras são somente atos de amor daqueles que creem em Jesus Cristo. Está vendo? Se você crê em Jesus, as boas obras não é para a salvação, mas são apenas atos de amor daqueles que creem em Jesus Cristo. Já estou caminhando para o final. Finalmente, tem de haver uma apresentação da identidade de Deus em Jesus Cristo como Salvador do pecado da humanidade. Que Cristo é totalmente sem pecado, que venceu a morte, ressuscitou e que o evangelho do arrependimento tem que ser pregado. Jesus é sem pecado,
venceu a morte e ressuscitou. O evangelho do arrependimento tem que ser pregado. Nós estamos abrindo mão de pregar o evangelho do arrependimento. Nós estamos abrindo mão disso. Mas evangelho é arrependimento. A separação do perverso e do justo. Uma das formas de jogar a rede e ter uma boa pescaria é o relacionamento. Grava essa palavra, relacionamento. Ou seja, quando um cristão investe tempo em se relacionar com um incrédulo e no tempo certo apresentar as escrituras, foi o que aconteceu no diálogo de Jesus, registrado em João, capítulo 4, versículo 10, 26, 29 e 30, com a mulher inferiorizada por ser samaritana. Você deve se recordar disso, que aquela mulher samaritana, né, ela era desprezada, inferiorizada, né, pelos judeus, mas Jesus ali, ele começa um relacionamento com ela, né, verbal, né, oral com ela, a tal ponto que a fé chegou ao coração dela e ela foi para a sua aldeia e ganhou a aldeia para Jesus. Que coisa maravilhosa! Uma mulher inferiorizada, uma mulher que teve 5, 6 maridos, mas encontrou o perdão, o amor de Cristo Jesus e voltou para a sua aldeia. E lá ela falou desse amor e ganhou uma aldeia para Jesus. Se você se acha inferiorizado, se você acha que você não é nada, Deus quer que você ganhe uma aldeia, Deus quer que você ganhe o teu bairro para Ele. Pois bem, em Mateus, capítulo 25, versículo 10, 11 e 12, Jesus também cita a parábola das 10 virgens, relacionando-a de como estar preparado e não ser deixado de fora do reino de Deus. Então, a parábola das 10 virgens, né, 5 estavam preparadas, 5 não. Né? Você quer ficar de fora do reino de Deus? Então vigie, sabe? Ande no caminho do Senhor e de tal forma, né, que a vida do Senhor ninguém sabe. O próprio Jesus disse que nem ele sabe. Mas que quando Jesus voltar, você não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa. Você sabe assim, quando você está em casa, né? E aí vem aquela visita, né, de outro estado que muito tempo você não via, e aí você é pego de surpresa, né? E aí você já pede o teu filho, vai no mercado lá, compra lá um ovo, açúcar, carne, não tem nada aqui não. Por quê? Porque você foi pego de surpresa. Mas a volta de Jesus, cuidado para que você não seja pego de surpresa. Foi feita essa identificação, a salvação atinge um aspecto mais amplo. O reino de Deus é o governo dinâmico de Deus, intervindo na história humana por meio de Jesus Cristo, confrontando, combatendo e vencendo o mal, propagando o pleno bem-estar pessoal e comunitário, e tomando posse do povo de Deus com todas as bênçãos e exigências. A igreja, preste atenção, deve ser a comunidade do reino. Um modelo de como seria a sociedade humana sob o governo de Deus. Um modelo desafiador para a sociedade secular. Nós vivemos num mundo secular, né? Então a igreja, ela precisa ser um modelo de uma igreja salva ou salvífica, para que o mundo secular comece a olhar para uma verdadeira igreja do Senhor. O reino de Deus, que foi inaugurado na terra por Cristo, está destinado a acolher todos os homens, mas foi primeiramente anunciado aos filhos de Israel. Este reino foi já anunciado por João Batista, que exortou as pessoas a arrependerem, porque está próximo o reino do céu. Então, João Batista, né, ele começa ali no seu sermão, arrependei-vos, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, né, reforça a ideia da inauguração do reino de Deus ao expulsar o inimigo
pelo Espírito de Deus. Enfatiza a sua consolidação aos que crerem nele, como Salvador e Senhor. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Vamos lá. Assim como os peixes ruins são escolhidos e jogados fora, assim os homens perversos serão escolhidos e jogados na fornalha de fogo ardente. Então, uma coisa que nós temos bastante atenção. Assim como os peixes, né, ruins são escolhidos e jogados fora, os homens também, né, perversos serão escolhidos e jogados na fornalha de fogo ardente, tá? Isso aqui só para saber que o inferno existe, tá bom? Tem muita gente aí que quer realmente vir de encontro a essa realidade, essa verdade, mas a palavra de Deus é clara, né? Então, assim os perversos serão escolhidos e jogados na fornalha de fogo ardente. Leia e confirme: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Você está com quem? Você está com Jesus? Você já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? Você está como aqueles dois que foram para Emaús, que não reconheceram Jesus, mesmo Jesus estando ao lado deles? Você está como aqueles dois que foram a Emaús, que não ouviram ali a voz do Senhor? Você está ali como os perversos que serão jogados no lago de fogo ardente? Ou você está ali como aquele que não está comigo, não está com Jesus? Esse é um desafio para você tomar essa manhã. Você está com Jesus ou não? E a Bíblia é clara: aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem dois termos. Ou você ajunta com Jesus, ou você espalha. Uma coisa que eu não entendo muito bem é catar feijão. E eu perguntei à minha esposa: o que vocês conseguem catar aí feijão? Eu não entendo. Porque para mim é tudo preto, tudo no mesmo ângulo, né? Circunferência. Aí minha esposa: não, tem uns que são diferentes de outros. Aí eu digo assim: eu não entendo esse negócio de catar feijão, não vejo nada diferente. Mas minha esposa vê. Eu tenho certeza que a sua esposa também vê. Mas aqui está dizendo que aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Você quer essa manhã se ajuntar ao Senhor? Ou você quer continuar espalhado da presença do Senhor? Para terminar, o homem não é o soberano final. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Todavia, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer mandar você para a fornalha de fogo ardente. É duro esse nome, mas Deus não quer mandar não. É você que está escolhendo ir para a fornalha de fogo ardente. É só você ver lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que cheguem ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que todos vão para o céu. Deus não quer de forma alguma que os perversos sejam jogados na fornalha de fogo. Deus não quer isso, meu amado e minha amada. Deus não quer. Isso nos ensina que não devemos julgar as pessoas, tratando mal como se fôssemos melhores do que elas. Sabe por quê? Porque a gente pode se surpreender na eternidade. Você já ouviu isso já? Aquela pessoa, aí tu vai dizer, aquela pessoa que você achava que ela não ia entrar,
ela pode entrar no último minuto, no último segundo. O Espírito Santo pode convencer ela. A obra de Deus, para pensar e agir, o mar significa o mundo e a rede é a palavra de Deus. Precisamos levar a preciosa palavra de Deus ao mundo. Você gostaria de aceitar esse desafio? O mar simboliza o mundo e a rede a palavra de Deus. A Bíblia nos orienta para não julgar ninguém, mas irmos atrás dos pecadores, curar as suas feridas e fazer discípulos. Amém? Aquele que comigo não se ajunta, espalha. A minha oração é que você termine essa escola bíblica dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu não quero espalhar, não. Não quero, não. Porque os perversos arderão no fogo eterno. E a vontade de Deus, olha só, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, inclusive você, independente do pecado que você cometeu. Você acha que não tem perdão, mas o desejo de Deus é que você seja salvo. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela parábola da rede, que mostra, Senhor, quantas pessoas o Senhor tem levantado para que vossa palavra, Senhor, chegue ao encontro delas, aos seus corações. Amado Deus, obrigado pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Também te agradecemos porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E se essa manhã, Pai, tem pessoas que estão ouvindo e estão espalhadas ainda, não se encontraram ainda na vida, mas querem se juntar a Jesus, eu gostaria que fizesse essa oração dizendo: Senhor, eu estou espalhado, eu ando para um lado, para o outro, mas essa manhã eu quero me juntar ao Senhor Jesus Cristo, entregando a minha vida a Jesus. Querido, se você fez isso, é uma oportunidade de ouro que Deus está te dando. Deus te abençoe nessa nova caminhada, em nome de Jesus. Amém.